O software F-Tool contempla dois módulos para o dimensionamento de tubulões, o geotécnico e estrutural, que podem, inclusive, ser dimensionados conjugados, né, quando os dois módulos estão conexos, ou em separado, tá? Cálculos independentes. Iremos apresentar a primeira etapa do cálculo, né, a etapa geotécnica. Para iniciarmos os cálculos, identificamos primeiramente a obra com nome e data. Na sequência, basta seguirmos a ordem apontada nos tópicos, que vai de 1 a 9, inserir os dados, calcular, analisar, ajustar e gerar o relatório. Bom, para o exemplo, vamos então escolher a geometria do tubulão, se circular ou falsa elipse. Para o exemplo, falsa elipse. Estimamos a priori suas dimensões, como largura, comprimento, altura e o diâmetro do fuste. Ficou com alguma dúvida quanto à geometria, lado, altura, largura? Basta clicar neste ícone que abrirá uma explicação sobre o tópico em questão. O segundo passo é apontarmos a cota de assentamento, como mostra na figura, e determinarmos em quantas camadas diferentes o bulbo de pressão atua e as características do solo de cada camada. Nota-se que ao preenchermos o campo anterior já temos em tela a profundidade que atuará o bulbo. O terceiro passo, então, é inserir os valores do relatório de sondagem, como o nível do lençol e os valores de SPT na camada do bulbo. O quarto passo é sobre as forças atuantes no tubulão. Importante a observância na unidade de medidas, tá? Caso esteja com dúvidas, temos essa telinha de apoio com as devidas transformações. Inserimos então as forças atuantes, como carga normal, momento e força horizontal, o FCK, a classe de agressividade, como a 6122, o tipo de camisa, se concreto ou aço, e a espessura da camisa. Colocamos então os coeficientes γF e γC. Caso queiram que o software habilite os valores de norma, basta então clicarmos nestes ícones. E por fim, escolheremos aqui a espessura de sacrifício por corrosão, caso seja camisa de aço, né? Lembrando que a todo instante você pode consultar os ícones com normas, esclarecimentos e recomendações, tá bom? Basta então clicarmos agora em calcular e pronto, já temos os cálculos e verificações. Vamos agora analisá-los. Nota-se que temos os resultados individuais de diversos métodos, né? Desde Teixeira a Terzag, a média dos resultados e uma filtragem de 30% a mais e a menos da média. E por fim, a exclusão dos métodos que estiverem acima desse parâmetro, dessa régua de 30% a mais e a menos. A estimativa da tensão admissível em quilograma-força centímetro quadrado. Temos na etapa 6 as verificações, como a relação da tensão de serviço com a tensão admissível. Nota-se que no caso do exemplo, para esta geometria e valores, estamos utilizando 97% da tensão admissível do solo. Temos ainda, né, verificações quanto à altura máxima, o ângulo de beta, né, normativo, o diâmetro mínimo do fuste e também do FCK. Em tela temos as dimensões e por fim podemos analisar a estimativa de recalque imediato. Basta então habilitarmos este campo, fazermos os ajustes necessários e já temos aqui os valores de recalque. Caso queira efetuar o registro deste valor, né, para comparar com o tubulão vizinho e assim ter o valor do recalque diferencial, clique aqui em Sim. Aí você vai efetuar um novo cálculo, registra neste outro campo,
coloca a distância entre os tubulões e nota-se que já temos o recalque diferencial e a relação beta. Abaixo, temos de forma simplificada a legenda do recalque distorcional angular e, por fim, a legenda completa por diversos autores. Vamos agora para a segunda etapa do cálculo, a etapa estrutural. Assim como no módulo anterior, temos algumas etapas de preenchimento e ajustes, como características geométricas, geotécnicas, forças atuantes e escolha prévia das armaduras e também os botões de auxílio com informações, explicações, normas, etc. Então, nesse sentido, temos a opção de dimensionar este módulo de forma manual, onde o próprio usuário irá inserir essas informações, caso ele as tenha de fontes externas, ou usar o módulo conjugado, onde importamos do módulo anterior tudo que já foi inserido e calculado. Basta clicar neste botão e os campos são automaticamente preenchidos. Fazemos então uma breve conferência, complementamos os itens faltantes, como o valor do cobrimento das armaduras, e escolhemos as armaduras, diâmetro, quantidade previamente. Pronto. Cliquemos em calcular e já temos os resultados e verificações. Vamos às análises. Temos então as verificações como o momento máximo resistido, AS mínimo e máximo versus o AS de serviço, cortante, efeito de segunda ordem. Então, para este exemplo, algumas verificações não foram cumpridas. Basta então fazermos os ajustes conforme as próprias recomendações e os cálculos serão automaticamente atualizados. Temos também esta ferramenta de interpolação de momento, onde identificamos em qual região atuou o momento máximo, momento mínimo e o parcial. Temos ainda os resultados dos cálculos, desde o método utilizado neste cálculo, os fatores normativos. Temos ainda o ábaco em tela, similar ao de Montoya e Venturini, com base na combinação de dados como o NI, o MI, o DELIN, o FCK e assim por diante, de onde se chegou na taxa de armadura. Temos os valores de deformação no topo, o gráfico com a relação entre o momento máximo resistido e o momento de serviço, e os AS necessários, tanto para as barras longitudinais como para os estribos. E por fim, podemos ainda gerar o relatório com toda a memória de cálculo e também o detalhamento das armaduras com o resumo de aço em arquivo PDF.